Olá, eu sou Cláudia Lolita e você está no canal da Claque Contabilidade. E se você está tendo problemas com a gestão financeira da sua empresa, esse é o vídeo certo para você. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Sempre temos um assunto que te ajuda a pagar menos impostos de forma lícita e legal. Acompanhe a gente no nosso canal que você vai poder verificar muitos assuntos pertinentes para melhorar sua gestão, inclusive. Então vamos direto ao assunto? Qual é a importância do fator R no Simples Nacional? Então, pessoal, o fator R pode ser definido como um cálculo que determina se uma atividade exercida pela empresa terá como base de tributos as alíquotas do anexo 3 ou do anexo 5 do Simples Nacional. Esses anexos são os grupos dos negócios separados por cada área de atuação, por exemplo, indústrias, manutenção e comércio. Eles influenciam de forma direta na tributação que a sua empresa vai ter. O fator R é muito usado na hora de controlar o financeiro, buscando opções capazes de melhorar os custos e encaixar as empresas no Simples Nacional. Isso quer dizer que quanto maior o valor gasto nos pagamentos, menor será a sua tributação. Mas para que esse pagamento seja menor, o resultado do cálculo do fator R deve ser maior do que 0,28, ou seja, um percentual de 28%. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Quando eu estou te falando de pagamento, é folha de pagamento, tá? É o que você gasta com seus funcionários ou com o seu prolabore, que é considerado no fator R. Mas, Cláudia, qual é a importância final para as empresas e médias empresas? Enfrentar a burocracia tributária é sempre desafiador e ainda mais acentuado para pequenas e médias empresas. Lógico, né, gente? Uma grande iniciativa para auxiliar nessa questão é o Simples Nacional. Porém, por meio de uma grande reformulação nesse regime, novas regras tributárias para as micro e pequenas empresas entraram em vigor desde o ano de 2018. E a maior mudança, sem dúvidas, foi a respeito do novo fator R. Esse elemento do cálculo do Simples condiciona a tributação de algumas atividades com relação entre folhas de salários e receita bruta das empresas do último ano. Outra coisa que eu não sei se eu te falei, mas se eu falei, estou repetindo. É para empresas, quando você fala em anexo 3 e anexo 5, você está falando de empresas prestadoras de serviços, ok? Em outras palavras, pessoal, o fator R veio para facilitar a vida do pequeno e médio prestador de serviços. Isso acontece porque, para o Simples Nacional, o cálculo do tributo a ser pago não leva em conta as despesas e nem o lucro dessas empresas, apenas o faturamento. Ou seja, como a alíquota é aplicada diretamente sobre a receita bruta do negócio nos 12 últimos meses, até quem registrou prejuízo durante o período pode ter que pagar imposto. O pagamento de salários, encargos trabalhistas e retiradas via Prolabore são custos efetivos para a empresa, principalmente quando o negócio é de pequeno porte. Logo, gente, a medida beneficia empresas que destinem parte considerável do seu faturamento para pagar os seus colaboradores. A partir de determinado nível, o fator R permite que essas empresas sejam tributadas em alíquotas mais baixas e paguem menos impostos para a receita. Mas pode falar, Cláudia, explica direitinho como o fator R no novo Simples Nacional e como que isso realmente funciona. Vamos lá, papel e caneta aí, vamos falar devagar, inclusive, meus queridos. Na versão atual do Simples Nacional, o funcionamento do fator R está baseado em duas regras. A primeira regra determina que se o fator R estiver abaixo de 28%, que é um percentual em relação ao faturamento, as atividades no anexo 3, que tenham alíquotas menores, serão tributadas pelo anexo 5, que tem alíquotas bem maiores. Já a segunda regra é o contrário. Se o fator R for superior a 28%, algumas atividades do anexo 5 podem passar para o anexo 3, que é uma tributação menor do que o anexo 5. A atividade empresarial precisa estar enquadrada nos anexos 3 ou 5, que são sujeitos ao fator R. Se a relação percentual entre a folha de pagamento e a receita bruta da empresa dos 12 últimos meses for superior a 28%,
a tributação será feita pelas alíquotas do anexo 3. Se a relação percentual entre a folha de pagamentos e a receita bruta da empresa dos últimos 12 meses for inferior a 28%, a tributação será feita pelas alíquotas 5. Mas, Cláudia, como funcionam os tais anexos 3 e anexo 5 do Simples Nacional? Gente, se a razão entre a folha de salários ou a folha de pagamento, incluindo o Prolabore, dos 12 últimos meses e a receita bruta da pessoa jurídica dos últimos 12 meses for igual ou superior a 28%, dependendo da atividade econômica, a empresa deixará de ser tributada no anexo 5 e passará a ser tributada no anexo 3. Eu estou repetindo isso várias vezes, você notou? Que é para você entender como é feito isso. O cálculo do fator R, para enquadramento dos anexos 3 ou 5 do Simples Nacional, ele é simples. Para determinar o fator R, devemos considerar os seguintes itens. O primeiro, o período de apuração para o cálculo que leva em conta os últimos 12 meses. O segundo, a folha de pagamentos do período de apuração que soma as despesas como salários, encargos e prolabore dos últimos 12 meses. Terceiro, a receita bruta total do período da apuração, que soma todos os valores faturados pela empresa para os últimos 12 meses. Explicando o fator R, gente. Folha de pagamento, né, dividido pela receita bruta. Vou te dar um exemplo. Uma empresa teve um gasto de R$10.000 por mês ao longo dos 12 últimos meses, somando um total de 120 mil. Com relação à receita bruta, o faturamento da empresa foi de R$500 mil. O cálculo do fator R deve ser o seguinte: 120 mil dividido por 500 mil. Qual vai ser o fator R nesse caso? Anota aí, faz aí na tua calculadora. É 0,24, ou seja, um percentual de 24%. Mas afinal, que tipo de empresa que pode se beneficiar do fator R? Com as diversas mudanças e reformulações que a legislação passa, né, ano após ano, é normal que os empreendedores não saibam de qual categoria o seu negócio se encaixa. As mudanças, gente, relacionadas recentemente ao Simples Nacional são provas claras disso. Com a reformulação do regime, as listas dos anexos foi totalmente modificada. O número de faixas de renda foi reduzido, o anexo 6 foi extinto e passaram a existir apenas 5 grupos, com várias atividades migrando de um anexo para outro. Eles foram, remanejando as atividades. Com isso, o primeiro desafio é saber quais atividades continuam com classificação dentro do fator R. Atividades que se enquadram no fator R do Simples Nacional, eu vou te dar agora. Pega aí tua anotação para você anotar e saber se a sua empresa está enquadrada ou não, né? Que são exemplos das principais atividades exercidas pelas empresas que se encaixam no anexo 5, nos anexos que pertencem ao fator R do Simples Nacional. Vamos lá, anota aí, por favor. Primeiro, serviços de manutenção e instalação. Serviços de escritório de contabilidade, agências de pacote de viagens, empresas de limpeza e segurança, escritórios de administração e advocacia, setor de construção civil, publicidade e jornalismo, empresas de engenharia, auditores, consultores nas áreas de medicina, odontologia, veterinária e fisioterapia, imobiliárias, academias, laboratórios de análises, desenvolvedores de sistemas e softwares, ok? São essas as atividades. Espero que você tenha anotado. Se você não pegou todas, volta um pouquinho o vídeo que você pega lá, tá bom? Bom, gente, esse era o assunto de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, pois isso nos ajuda muito a impulsionar a nossa entrega, a melhorar o nosso engajamento, para juntos ajudarmos outros empreendedores brasileiros, ok? Um grande abraço.